Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos, vamos colocar de pé. Quantos já ouviram a voz de Deus aqui? A voz de Deus já soa aqui hoje. Quem estava ligado já percebeu. Por quantidade que Deus falou aqui, talvez não precisasse mais nem de pregação. Ele já falou. Eu sei que lágrimas já foram derramadas aí. Porque quando ele fala, ele toca o coração. Quando ele fala, não tem coração duro que resiste. E nessa noite ele já falou. Eu quero que você abra a Bíblia comigo. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós estamos num dos cultos mais especiais da igreja. É o culto que nós comemoramos a morte de Cristo por nós. E Ele, em ordenança a sua palavra. Tudo só aconteceu porque Ele morreu. Tudo só acontece porque Ele morreu e ressuscitou. Tudo só acontece porque Deus enviou seu Filho para resgatar a humanidade. E nós, como a humanidade perdida, recebemos um presente de Deus. E esse presente é dado pela fé. Não precisa de mérito humano para receber. Não precisa de condição humana para receber. Não precisa ninguém passar na frente da fila, é para todos. Não existe ninguém privilegiado. É para todos. Ah, irmão, mas eu sou tão pecador, mas é para você também. Ah, irmão, você fala isso porque você não sabe como era a minha vida, é para você também. Deus colocou todos no mesmo nível. Não tem ninguém grande. Todos, judeus e gentios, estão no mesmo nível. A salvação é pela fé. Sabe aquelas obras que você fazia antes de aceitar Jesus? Para a salvação não vale nada. Ah, irmão, eu fazia caridade. Não vale nada. Ninguém pode bater no peito e dizer eu consegui porque eu era bom. Bondade. Sabe para quem é? Para pecador arrependido. Para pecador que reconhece o seu pecado. Para pecador que diz, Senhor, eu reconheço que eu não sou ninguém, mas a tua graça me alcançou, a tua mão poderosa me alcançou, o sangue que tu derramaste na cruz do Calvário, eu entendo que é para mim, e por isso eu recebo pela fé. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele está aqui, Ele está vivo. Aleluias. Oh, Ricarabaçu, Decovarabaçu. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória ao que vive, glória ao que ressuscitou, glória àquele que é o Deus que nos salvou. Aleluias, 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 oh aleluia, aleluia, glorifica, adore a Ele nesta noite. Adore a Ele nesta noite.
É noite de adorar, é noite de nos quebrantar na presença dEle, é noite de pedir perdão, é noite de reconciliação, é noite de comunhão. Aleluias, aleluias, aleluia, oh aleluias, aleluias, aleluia, aleluia, aleluia. Ele faz como Ele quer. Não é nós que definimos como vai ser, é Ele que faz. Não é você que escolhe, é Ele que escolhe. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Lucas 24. Aleluia. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas ainda atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram das suas palavras. Amém. Podeis sentar. Aleluia. Aleluia. Desde o começo do seu ministério, Jesus trouxe a informação para os discípulos que o propósito dele na terra era viver por um período e depois ir à cruz do Calvário. Tinha-se expectativa que Jesus fosse o libertador do povo de Israel, do governo, do jugo que Roma tinha sobre eles. Eles esperavam o Messias que reinasse sobre eles, e esse Messias ainda vai vir, mas não era o momento ainda. E a expectativa deles era que naquele momento Jesus ia libertar eles e assumir e reinar como Messias. Mas o propósito de Jesus naquele momento não era reinar sobre eles, reinar como rei humano. O propósito de Jesus era salvar a alma deles. O propósito de Jesus, o maior propósito de Jesus para com o homem, não é fazer o homem viver um tempo bom aqui na terra, faz parte, mas o principal propósito de Jesus é salvar a alma do homem da perdição eterna. Esse é o principal propósito de Jesus. Então, para que acontecesse isso, Jesus veio por esse propósito, para morrer no lugar da humanidade. Pois para a humanidade ser resgatada era necessário pagar o preço. Mas o preço para ser pago, não tinha ninguém com condição para pagar. O preço era preço de sangue. O preço era que alguém morresse em favor da humanidade, caso contrário, todos nós estaríamos condenados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia ninguém que pudesse ser bom o suficiente para se aproximar de Deus. Era necessário que esse cordeiro fosse sacrificado
por toda a humanidade, e Jesus veio por esse propósito, contanto é que ele não nasceu da união entre um homem e uma mulher, porque se nascesse da união entre o homem e a mulher, já nasceria com o pecado original, mas Jesus não nasceu da união do homem e de uma mulher, foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus, diferente dos demais, ele não nasceu com pecado, ele não nasceu com pecado. Ele viveu sem pecado. Ele viveu sem pecado. Então, quando chegou o tempo do seu ministério, Jesus procurou deixar bem claro que o seu ministério aqui seria o ministério que ele levar à cruz do Calvário, que ia ser entregue aos homens para ser morto em favor da humanidade. E ele deixou bem claro. Isso aconteceu, Jesus foi julgado diante dos tribunais e não foi achado culpa nenhuma nele, ele não tinha culpa, ele era aquele modelo de cordeiro que tipificava lá no Antigo Testamento, aquele cordeiro que não tinha nenhum defeito, nenhuma falha, só assim seria aceito para pagar a dívida da humanidade, e Jesus foi esse cordeiro que foi oferecido em nosso lugar, e ele não tinha defeito, ele não pecou, ele se fez pecado por nós, ele carregou os nossos pecados lá na cruz, quando ele estava morrendo, a culpa que ele estava levando era minha e era sua. Eram as nossas culpas que ele estava levando, ele estava levando os nossos pecados da humanidade daquela época, e ele estava visualizando o futuro e dizendo, eu vou morrer também pela igreja que está lá no campus de São José, a igreja que está, os irmãos que futuramente vão me aceitar lá na cidade de São José dos Campos, e nós fomos alcançados por essa graça, ele pagou em nosso lugar. Aleluia, ele foi levado à cruz, ele morreu. E como ele mesmo disse, ele repetiu várias vezes, que ele ia morrer, mas que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Essa era a mensagem pregada por Jesus. O objeto de punição para quem era condenado à morte era a cruz. Jesus foi condenado por Roma e foi levado à cruz. Objeto de punição era a cruz, era a coroa de espinho, eram os pregos, e Jesus morreu. Mas como ele havia dito, ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu na sexta. Os sábados os judeus não fazem atividade. O sábado as mulheres não foram no túmulo, não foram no sepulcro. No domingo cedo, era para elas ir no sepulcro? Não. Se elas tivessem entendido a mensagem, não era para elas ir no sepulcro. Porque era o terceiro dia. Por que que elas foram lá? Por que que elas foram no sepulcro? Se Jesus pregou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e agora já era o terceiro dia. Elas não entenderam a mensagem. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós estudamos a Bíblia, mas nós não entendemos a mensagem, nós procuramos entender mais aquilo que nos interessa, e passa ponto despercebido, e coisas muito importantes. Há uma coisa muito importante na igreja, que é quando fala sobre a vida de Jesus, muitas pessoas não se interessam sobre isso, porque estão interessados em ser abençoado, em ser curado, em ser próspero aqui na terra, mas esquece que em qualquer momento a igreja vai ser chamada para ir para o céu, e se não tiver preparado, não vai. Aleluia. Já pensou se fosse a vinda de Jesus aqui? Eles iam ficar, porque eles nem sabiam. Elas foram lá, prepararam as especiarias para o corpo de Jesus. Aleluia. Havia os soldados, os judeus mandaram que Pilatos colocasse um soldado no túmulo de Jesus. Para quê? Porque ele temia que os discípulos fossem lá, porque ele havia falado que ia ressuscitar. Ele disse que ia ressuscitar. Eles disseram, para que não aconteça dos discípulos roubar o corpo, e eles dizer que ele ressuscitaram, põe soldado lá. Quando o soldado estava lá, aconteceu um terremoto. Os soldados ficaram perplexos. Abriu-se a porta do túmulo e Jesus ressuscitou.
Os soldados levaram a mensagem para os seus superiores, e eles deram o dinheiro, pagaram para eles dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. As mulheres foram ao sepulcro, e quando elas chegaram, pastor Reinaldinho, a porta estava aberta. A pedra estava removida. Mas por que a pedra estava removida? Para Jesus sair? Não. A pedra não estava removida para Jesus sair. A pedra estava removida para elas verem que ele não estava ali. Aleluia. A pedra estava removida, as mulheres estavam preocupadas, quem é que vai nos ajudar a remover a pedra? A pedra foi removida para elas verem que o mestre não estava mais ali, que ele ressuscitou, e a vitória nossa é porque ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Não tinha como fazer nada. Como eles alegaram, se os soldados tivessem tirado o corpo de Jesus do túmulo, eles tinham mostrado depois para dizer que os apóstolos eram mentirosos e Jesus não ressuscitou. Se os discípulos tivessem tirado o corpo de Jesus, porque eles iam se doar numa causa que não era verdade, Jesus não tinha ressuscitado. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou e não há como negar. Não tem como negar. Não tem como negar, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e estava no meio da igreja. Ele inaugurou a ressurreição. Ele inaugurou a ressurreição em que um dia a igreja que é salva vai fazer parte dessa ressurreição. Um dia nós vamos receber um corpo glorificado como o corpo de Jesus. Por isso aguenta mais um pouco. A luta é grande, mas aguenta, vale a pena. A luta é grande, mas aguenta. As provações virão, mas aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco esta luta. Aguenta mais um pouco essa provação. Aguenta mais um pouco. Um dia você vai receber um corpo incorruptível, igual o corpo de Jesus. Mas você vai receber um corpo que não morre mais, um corpo que não peca mais, um corpo que viverá para sempre com Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja está fazendo isso, relembrando a morte de Cristo. E ele disse assim: fazer isso até que eu venha. Até que ele venha. Já pensou se ele veio hoje? Se ele vem hoje, irmão César. Ei, amanhã você não vai mais para o trabalho, você está lá. Amanhã você não vai mais se preocupar com aquela. Por isso, deixe toda preocupação de lado que pode. Amanhã você não está aqui. Amanhã você pode estar lá na glória. Amanhã você pode estar ao lado de Cristo. Amanhã você pode estar com o Senhor na glória. Então, irmão, vamos participar nesta noite. Vamos sentar na mesa com comunhão por Cristo. Deixa tudo que possa te atrapalhar. Releva algumas coisas. Perdoa, irmãos. Perdoa. Hoje é dia de reconciliação com Deus e com o irmão, para que todos possamos participar deste momento, porque Jesus disse que um dia nós vamos participar com Ele lá na glória. A conclusão vai ser lá na glória. Você está lá no lugar que nós nem sabemos dizer como é. Só sabemos que aquilo que o olho não viu e não desceu ao coração, são essas que Deus revelou. Eternidade é onde a igreja vai entrar. Jesus morreu pela tua e a minha eternidade. A vida é eterna. Ele está vivo para nos dar vida. Ele vai nos levar para lá. Ele vai nos levar para a glória.
Ele tem um lugar para você lá. Talvez aqui você não possa não ter conquistado muitos lugares, mas lá tem um lugar para você. Tem uma morada eterna para ti. Talvez você aqui não é reconhecido, mas nem precisa. É melhor ser reconhecido lá. É melhor ter uma vaga lá. É melhor ter um lugar de morada lá, porque lá é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós vamos participar da Santa Ceia. Por isso, fique com esta palavra nesta noite. A vitória é nossa, porque Ele ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, muitos projetos e sonhos tinham morrido. Mas se alegra nesta noite, Ele ressuscitou. Ele derrotou a morte para que nós hoje fôssemos vencedores. Ele venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor.